Então, meus amigos, eu quero desejar aqui uma boa noite a todos. Nós estamos na Sociedade de Estudos... Um momentinho, o Sérgio. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírito Francisco de Assis, aqui no bairro Morei, em Petrópolis. E hoje, 7 de outubro de 2021, eu tenho o prazer de receber meu queridíssimo amigo Sérgio Daimon, do Grupo Espírita Alta de Souza, que vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 15 e 16, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Sérgio, nosso estudo vai começar agora, depois da leitura do Prepare e a Prece, e você tem até 8h40, tá? Para concluir as suas palavras, suas reflexões. Então, vai mais ou menos até 20h40, tá bom? Como eu falei, como nós estamos com problema de internet e o tempo está meio chuvoso, aconteça alguma coisa, mas aí a Denise e o Jorge ficam apostos para, se for o caso, levar até o final, porque às vezes cai, a gente volta, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer a leitura do preparo, depois ela vai fazer a prece, e aí eu passo a palavra ao Sérgio. E eu vou pedir a todos que fiquem com os microfones desligados, enquanto a Ideína estiver fazendo o preparo, e também durante a palestra, para não dar problema de microfonia. Pode fazer a leitura do preparo, Ideína. Do livro Vinhos de Luz, orientação. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. A cada passo, encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim, nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizam com firmeza. Procure cada discípulo manter o quião de paz relativo a que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor nos círculos dos compromissos individuais e da família humana. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios, e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendeste a isso. E assim, elevando o nosso pensamento a Deus, Pai de misericórdia, de amor e bondade, muito agradecidos somos por esse momento, pela reunião desta noite, que vai nos trazer sobre o Evangelho, que o nosso companheiro seja envolvido, seja amparado, que nesse momento sublime, Senhor, possamos compreender tudo o que a nós será passado. Senhor Deus, Pai da vida, dai-nos a sua bênção, dai-nos a sua luz, e tenhamos os nossos pensamentos voltados para todos esses ensinamentos. Fiquem conosco, nos amparem e nos protejam, companheiros e amigos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Passamos a palavra para o nosso irmão Sérgio Daimon,
que vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, itens 15 e 16. Sérgio, a palavra é sua. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Meus queridos amigos, é uma alegria estar nesse momento aí em Petrópolis, né? Para nós podermos continuar essa tarefa de estudo, de aprendizado, né? De troca de ideias, informações sobre a doutrina espírita. Eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, a Rose ia me caçar, porque, como sempre ela vai, quantas e quantas vezes no céu foi a Rose que falou, né? Então, eu já sabia que um dia ela me achava e eu não ia me deixar quieto. Mas é isso mesmo, né? Graças a Deus, nós temos esses companheiros maravilhosos que fazem isso por nós, né? Dão essa oportunidade de trabalhar no bem. Ainda há pouco eu conversava com o Vandir a respeito da pandemia, né? E que as pessoas só veem o lado negativo da pandemia, mas ninguém vê o lado bom da pandemia. Quanta coisa boa existe dentro da pandemia. Tá? E tudo vai ter relação com o nosso estudo, porque na educação fala sobre os homens, né, que quando vieram para a Terra, Deus colocou um saco à disposição de cada um deles, e ali seriam depositados, né, os seus pertences, né, e o que eles amealharam ao longo da sua vida terrena. Aí, quando chegaram lá na espiritualidade, tinha um com a bolsa enorme, um saco imenso, e o outro com pequenininho. Tá? E quando botaram na balança, levaram um susto, porque o saco pequenininho afundou a balança e o saco enorme ficou lá em cima. Ou seja, o pequeno tinha muito mais coisas pesadas, vamos dizer, entre aspas, ali dentro, né, do que o outro. E ele identifica, então, e Jesus, então, mostra para ele que ele havia sido um homem muito rico, mas usou sempre a riqueza de forma egoística, né? Dava não pelo prazer de dar, mas dava pelo prazer de se exibir, dava talvez pelo prazer já tendo aquela meta de que, dando alguma coisa, angariaria vantagens no mundo celestial, no mundo espiritual, ou seja, compraria um terreninho lá no mundo espiritual, né? Então, e o outro não. O outro deu o que ele tinha de si próprio. Então, ele deu dele mesmo. Ele não tinha bens, mas ele deu dele mesmo o trabalho de amor, de solidariedade ao seu próximo. Olha aí, ó, o ponto de contato aí com a nossa pandemia, né? E na outra mensagem, que é no item 16, é o Espírito João que dá essa mensagem aqui, nos falando, né? Aí ele está se dirigindo às mulheres, tá? Quanto elas podem contribuir no trabalho no bem, quanto elas podem doar de si no trabalho no bem. Olha aí a nossa pandemia de novo, né? Então, partindo da pandemia, vamos analisar isso tudo. Nós, espíritas, sabemos muito bem que a pandemia é um recurso, né, da espiritualidade amiga para o quê? Para alavancar o progresso, para acelerar o progresso da humanidade. Então, isso, os cataclismas e outras coisas mais, elas servem exatamente para isso, né? No Livro dos Espíritos está muito bem explicado lá o quanto leva de impulsionamento dentro dentro da humanidade, né? Eu me lembro muito bem que lá em 2005, quando nós tivemos aquela grande tsunami, né,
lá na Indonésia, um ano depois aconteceram umas coisas muito interessantes, porque eles falam, né, que é para impulsionar o progresso e dar a oportunidade de espíritos mais evoluídos reencarnarem. Nós sabemos que aqueles países todos lá, daquela área, eles são muito presos, né? A religião deles é uma religião muito rígida, é uma religião que não privilegia, por exemplo, a mulher, não trata a mulher em igualdade de condições com o homem e tudo. Tá? E aí, passado um ano e meio da pandemia, daquela tsunami, um jornal entrevistou a médica, oriunda de lá, nascida, criada, formada lá. Né? E ela dizendo assim, olha, foi a melhor coisa que podia ter acontecido foi essa tsunami aqui. Aí o repórter falou, mas por quê? Ele disse assim, olha só, antes da pandemia, se eu saísse sem o chador, né, que é aquele véu, no meio da rua, eu primeiro era advertida. Na segunda vez que eles me pegassem sem o chador, eles levavam à delegacia e me faziam uma repreensão maior. Na terceira vez que eles me pegassem também da mesma forma, eles me levavam à delegacia, levavam a família e me davam diversas chicotadas. Então, vejam que coisa assim, para nós, absurda. Para eles, dentro da lei deles, isso é natural, normal. E ela, um ano e meio depois, 2 anos, disse assim, olha como nós progredimos com a presença de todos vocês aqui. Hoje eu me visto como uma mulher do Ocidente, ou seja, calça comprida, blusa e tal, não uso véu, exerço a medicina de forma natural junto de todos esses companheiros que vieram de outros países nos ajudar. Olha aí, impulsionando o progresso moral daquele lugar ali. Tá? Então, é isso. E o mais curioso, que logo depois, tá? Até o título da reportagem era até meio engraçado, porque dizia assim, epidemia de gravidez. Porque naquela área toda lá, o que mais impressionava era a quantidade de mulheres que estavam grávidas. Olha uma geração saindo e outra geração chegando. Né? Uma geração mais adiantada, chegando aí em substituição a toda aquela geração que já havia partido ali dentro daquela tsunami. Né? Se nós viermos para a nossa pandemia, nós estamos passando por algo muito semelhante. Tá? Quantos são aqueles espíritos mais evoluídos que já reencarnaram? Quantos estão aí, tá, se preparando para daqui a 1, 2, 3 anos reencarnarem também? Então, nós estamos vendo aí, né? Está partindo uma turma, mas, ao mesmo tempo, está chegando outra turma. E nós podemos dizer até que já há um bom tempo, tá, nós temos os dois pesos. Temos o lado daqueles espíritos de pouca evolução, reencarnando, e estamos vendo aqueles espíritos de uma determinada evolução já reencarnando. Então, o que está acontecendo? Né? Vejam que nós estamos, hoje, quando você vê todo no meio da rua, olha a turma que está envolvida com violência, com droga, com diversos erros. Tá? Não nos compete aqui ficar citando todos eles. Mas olha a turma que está envolvida com isso. Olha a faixa de idade de todos eles. Do outro lado, olha a faixa de idade daqueles que hoje são promotores, delegados de polícia, advogados, juízes e tudo, são da mesma faixa. Mas só que é uma turma que já veio com outra cabeça, com outra mentalidade,
a grande maioria deles está preocupada em estudar, aprender cada vez mais, procurar evoluir cada vez mais e trabalhando sempre no bem. Não estão ligados não estão aí ligados a drogas, a vício, a nada disso. Pelo contrário, tem o culto à saúde, o culto ao corpo, né, como uma das coisas que fazem em paralelo com os trabalhos que eles executam. Então, vejam que são duas gerações, é a mesma geração que dando a oportunidade de crescer e a outra dando a oportunidade de exemplificar e ajudar. Mas, vamos lá, o que tem isso a ver com nosso estudo? Tudo. Por quê? Porque esse estudo, veja que o título dele é Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. E o subtítulo ao qual estão subordinadas essas duas mensagens que nós citamos chama-se A Beneficência. Quando eu falei no início que a pandemia está sendo maravilhosa para nós, em termos de enriquecimento, está. Por quê? Primeiro, descobrimos tempo que nós não sabíamos que tínhamos. Com, vamos dizer assim, confinamento dentro de casa, descobrimos o quanto tempo eu gastava de forma útil, de quanto tempo eu dava coisas. Então, me abriu a oportunidade do quê? Da leitura, do estudo, minha edificação interior. Tem isso aí. Quantos de nós, quantos livros de espírita nós temos dentro de casa? Tá? Nós podemos nos estudar, podemos fazer tudo isso. É o nosso engrandecimento, é a nossa melhoria, é o nosso progresso, é a aquisição de matéria para nós usarmos mais lá na frente. Desculpa. Então, nós vemos que a leitura é uma aquisição importantíssima para nós. O estudo também é muito importante. Essa foi a primeira coisa. A segunda, vamos olhar o noticiário. A exemplificação no noticiário de tudo aquilo que nós já estaríamos estudando da doutrina espírita. Mortes prematuras, a violência doméstica. Tudo isso explicável para a doutrina espírita. O que é a violência doméstica? Vamos nos lembrar de Jesus? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Olha quantos que são adversários e vieram dentro da mesma família. Não tinham atrito, por quê? Porque a vida mundana não permitia um contato maior. Mas a pandemia, vamos dizer assim, nos impede esse contato maior. E nesse contato maior, nós começamos a revelar, tá, aquilo que nós somos, o nosso passado, nossa maneira de ser. Então, com isso, os atritos começaram a aparecer. Começaram a aparecer e infelizmente, na grande maioria, não souberam se confraternizar, não souberam amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Falta de esclarecimento, falta de orientação. Tudo isso aí causa tudo isso que nós estamos vendo aí. Violência também, violência com a criança, feminicídio e outras coisas mais. Né? O noticiário está repleto disso. Né? Outra, por que o público com quem nós devemos mais cuidado é com o público da terceira idade? Então, quantos são aqueles da terceira idade que passaram, tiveram Covid, foram entubados, isso e aquilo, e saíram de lá? E quantos foram jovens que entraram e desencarnaram?
Vamos lá, Livro dos Espíritos. Fatal só o momento da morte. Chegada a ele, ninguém escapa. E Kardec, insistente, né, recebe uma nova pergunta. Quando ele pergunta, mas se não estiver na hora, né, no caso de um acidente, aquilo, ele diz, não vai desencarnar. Então, nós vemos aí, olha aí, olha a doutrina espírita na prática para todos nós. E poderíamos passar aqui o dia inteiro, né, falando a respeito disso, comparando o noticiário, tudo isso daí. Mas só mais um exemplo para a gente poder tocar para frente. Né? Nós estamos vendo aí, né, quantos e quantos companheiros estão naufragando, tá? No quê? Na apropriação indébita dos bens. Né? Ou seja, a corrupção, tá? A ganância de querer tudo para si. São irmãos nossos, tá? Espíritos, irmãos nossos, da nossa assistência, tá? Não só pessoalmente, caso seja do nosso relacionamento, como também, tá, das nossas orações. E passar pela prova da tentação, né? E Kardec pergunta aos espíritos, por que Deus colocou a tentação nas coisas? E os espíritos respondem, para testar o homem. Tá? E quantos são aqueles que não conseguiram passar por esse teste? Quantos são aqueles que sucumbiram aí? Tá? Tiveram ali o falso brilho dos mares na frente deles e, no entanto, se deixaram apaixonar por tudo aquilo ali. E nós sabemos que a prova da riqueza é uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza. Tá? Então, esse é mais um dos exemplos. Agora, quando eu digo que a pandemia foi ótima para nós, tá? Eu digo mesmo, o que nós estamos fazendo? O que nós espíritas estamos fazendo? Vamos lá atrás. Né? Antes de reencarnarmos, o que nós fizemos? Organizamos aquela que seria a nossa existência. Escolhemos lá os desafios, as dificuldades, né, os tropeços que poderíamos ter no meio do caminho, tudo visando o nosso progresso, tudo visando a nossa evolução. E, então, nesse exato momento, fomos chamados, talvez, convidados, tá, por Jesus, tá, para trabalhar aqui durante esse período de reencarnação, não só para adquirir bens, não bens espirituais, não, tá? Não só para a nossa melhoria, o nosso progresso, não, mas para trabalharmos pelo progresso dos nossos semelhantes. E então eles nos indicaram o quê? As casas espíritas. Quem nos fala isso é Lins de Vasconcelos, no livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Caldas Schubert, né, que é uma página psicografada por Divaldo, lá em 1972, se não me falha a memória, e que a Sueli cita nesse livro, né, que o Lins de Vasconcelos diz, muito antes do berço, você se comprometeu com Jesus de vir e trabalhar. E ele diz mais, né, que nós andamos para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fomos aqui, fomos ali, mudamos de religião e tudo, até que um dia nós chegamos numa casa espírita e nos sentimos em casa. Gostamos e ficamos dentro daquela casa. Aquela é a casa com a qual nós nos havíamos comprometido na espiritualidade antes de reencarnar. Mas aí você diz assim, não, mas quando eu reencarnei, essa casa ainda não existia materialmente. Mas os seus fundadores já vieram de lá com o propósito de materializar aqui a coisa que já funcionava na espiritualidade. Isso, eu tenho a oportunidade de dizer até de cadeira isso, por quê? Porque o Alta de Souza, tá, que era um culto do Evangelho no Lar, como a maioria da origem das casas espíritas, né, a nossa fundadora escreveu um dia para Dona Ivone Pereira, tá,
porque o culto já estava transbordando dentro e perguntou se poderia transformar aquele culto numa casa espírita, né? Num grupo espírita. E aí, então, Bezerra de Menezes, através de Ivone Pereira, tá? Manda uma resposta, tá? E a gente pode resumir na última frase dele, quando ele diz assim: de nossa parte, já estamos trabalhando há muito tempo. Ou seja, a casa já existia do lado de lá. E quando nós chegamos nessa casa, essa é a nossa casa. É a casa que nós nos identificamos lá, assinamos o nosso contrato de trabalho lá, carimbamos o nosso contrato lá, né, com aquela casa espírita que nós hoje estamos aqui. Então, olha, tivemos uma oportunidade de reencarnar, tivemos a oportunidade de facear a doutrina espírita. E, ao chegar na casa espírita, vamos lá dentro daquilo que dizia Sócrates: aprender é recordar. Tá? Por que uma grande parte da doutrina nós temos facilidade de aceitar aquilo? Porque, certamente, tivemos um bom treinamento e um aprendizado na espiritualidade antes de reencarnar. Estamos acolhidos dentro de uma casa espírita. Agora, para que isso tudo? Certamente a espiritualidade já previa que haveria uma pandemia ou qualquer outra coisa lá na frente. E nos deu a oportunidade de estar aqui reencarnado nesse momento. Para que trabalharmos? Para colocarmos em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Essa é a nossa finalidade aqui. Por isso nós estamos aqui, tá? Para praticar a beneficência, para praticar a caridade. E eu pergunto, vamos voltar com um saco grande porque distribuímos roupa, doamos roupa para bazar, doamos mantimento, participamos de uma série de campanhas? Isso é importante? Não resta dúvida. Tá? Mas só isso basta? Não. Não basta. E aí, então, é que entra o quê? O nosso trabalho. Vamos, né? Quantos somos hoje aqueles? Eu fui tomar a dose de reforço, né, da vacina e, ao me encaminhar para tomar a dose, tá, tinha uma pessoa e a outra a quase 3 metros de distância daquela pessoa. Nós também íamos tomar a dose de reforço. A ponto de quem chegou perto de mim perguntou: o senhor está na fila? Eu falei: eu acho que eu estou, né? E perguntou: a senhora está na fila? Aí ela virou-se assim, com aquela altivez, né? Nós temos que manter o distanciamento. Tudo bem, mas precisava ter quase 3 metros de distância do da frente, tumultuando uma fila que já estava num lugar que, se bobeasse, ia acabar aglomerando, né? Principalmente por causa dela. Né? Então, mas quantas pessoas são assim? Quantas são aquelas que ainda, como meio com toda dose, continuam confinadas dentro de casa? Tá? E esse confinamento, ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso porque desperta uma série de coisas. Desperta uma série de coisas nas pessoas. Primeiro, quantos são aqueles que hoje estão confinados dentro de casa, que estão apavorados? Apavorados, estão em depressão. E da depressão já começa a vir os ansiolíticos, isso e aquilo. Blá, blá, tá? Você, muitas vezes, está ao quê? A um passo ou do desequilíbrio psíquico, tá? Ou do suicídio. Que é o que nós estamos vendo aí. Nós vimos agora, né? Que foi o setembro, que é isso, né? Em que foi mostrado aí pela mídia, né? O aumento assustador, tá? de suicídio. O que nós podemos, pessoas? Como podemos fazer? Nós temos o WhatsApp, temos toda a mídia aí,
Tá? Tudo bem que essas são mais complicadas um pouco, né? Mas nós temos o WhatsApp na nossa mão. Tirando uma falha de 6 horas, nós temos o WhatsApp na nossa mão. Então, como nós estamos utilizando esse WhatsApp? Estamos só mandando bom dia, boa noite? Estamos espalhando coisas inverídicas, né, que se dá o apelido hoje de fake news? O que nós estamos fazendo? Será que realmente nós estamos utilizando bem isso? Quantas vezes você postou uma frase espírita para alguém? Quantas vezes você postou, né, um quadrinho? Pode entrar lá, bota lá, tá? Com o Padre Manuel. Pode, vai ser com o Manuel aqui, para frente. A quantidade é imensa. Muito grande. Por Estamos ouvindo, sim, pode continuar. Ah, tá. Tudo bem. Deixa eu só agora. Mas eu falava ainda há pouco, né, da nossa atuação dentro dessa pandemia toda, né? E eu falava que as pessoas estão aí depressivas, maníacas, né? Uma série de coisas, e nós temos que ajudar. Nós espíritas não podemos perder a oportunidade de ajudar nunca, né? Então, uma das maneiras que eu estava propondo é exatamente o quê? Através da chamada de vídeo no WhatsApp. Por que isso? Imagina, né? Repetindo aqui, né? Quantos rostos conhecidos eu estou vendo aqui na minha frente? Agora, olha que alegria, olha que coisa gostosa a gente ver as pessoas, né? Então, façam isso, liguem para as pessoas através de vídeo. Não vai custar absolutamente nada, mas nós podemos fazer isso, tá? Tirando aí algumas exceções, né, que a gente acaba esquecendo no dia a dia, né? Mas o ano passado, eu e a minha esposa adotamos uma coisa muito... resolvemos, assim, fazer uma coisa. Em vez de pegar e ficar mandando aqueles cartõezinhos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, você quer... Não, o que nós fizemos? Ligamos o celular, gravamos um vídeo de 15, 20 segundos, desejando Feliz Natal para todo mundo, tá? Falando, desejando um bom ano novo, dentro daquilo que a doutrina espírita preconiza para todos nós, né? Fiz isso. E mandei esse vídeo eu e ela mandamos para todos os nossos conhecidos. O retorno foi algo assim incrível. Nós não esperávamos um retorno tão grande. A quantidade de pessoas, né, que ficaram maravilhados com aquela ideia, que ficaram assim agradecidos de nós termos aparecido, né? Em dezembro, nós estávamos no pico da pandemia, né? Vamos dizer assim, né? Nós já estávamos todo mundo, ninguém ainda tinha se habituado, né? Embora tenha começado em março do ano passado, né? Mas, então, foi uma alegria sem fim, tudo isso. E aí, então, tomamos uma nova atitude, tá? Passamos a ligar chamada de vídeo, tá? Para todos os nossos amigos, ou quase todos, né? Antes que o Vandir puxe as minhas orelhas, porque eu esqueci de cumprimentar ele no dia do aniversário dele. Tá? Então, mas para quase todos, né, nós, na medida do possível, nós fazemos uma chamada de vídeo no dia do aniversário. E quando a pessoa atende, nós dois cantamos parabéns para você, para aquela pessoa. Tá? Olha, o sorriso não tem preço. Tá? Não tem preço. Quantas pessoas se, vamos dizer assim, rejuvenescem naquele momento só com uma coisa desse tipo. Olha só, um trabalho tão simples. Tá? Eu não estou doutrinando ninguém, não estou dando aula de doutrina espírita para ninguém, estou fazendo algo que pode ser normal
para todos nós. E nós temos que ficar atentos a tudo isso. Nós não podemos perder essas oportunidades. Como é que nós estamos vendo os jovens da nossa família agora, nesse momento aí? Como é que está sendo o comportamento deles? Está muito fechado, muito introspectivo? Né? Agora, há pouco tempo, nós nos pediram que fizesse um estudo a respeito daquele negócio que estava havendo aí, virou uma febre de repente, da autolesão. Aquelas crianças que estavam se cortando com gilete, isso, e tantas coisas mais. Né? Graças a Deus, me parece que isso aí diminuiu já bastante isso. Né? Mas aí falando, olha, que isso é um absurdo. Eu falei, não, não é absurdo, não. Essa criança daí é um espírito que necessita de auxílio, de amparo e de socorro. Tá? Porque quando ela está se lesionando, primeiro, ela pode estar realmente se autopunindo. Por quê? Porque ela traz uma reminiscência de erro do seu passado. Um remorso, talvez, inconsciente dela, em que ela sente aquilo, mas não sabe o porquê está sentindo aquilo. Então, ela se autolesiona, tá, no sentido de se punir. E, ao mesmo tempo, é uma forma de chamar a atenção dos pais, porque o pai hoje larga os filhos trancafiados dentro do quarto e deixa para lá. Não quer saber o que está acontecendo, o que é que não está, como é que estão os sentimentos dele. A quantidade de jovens, conversando com os dirigentes das casas espíritas lá na Barra da Tijuca, tem aqueles condomínios maravilhosos lá, a quantidade de suicídio entre adolescentes lá é algo assombroso, é algo assustador dentro daquilo lá. Tem tudo, materialmente falando, mas não tem calor humano. Não tem pai, não tem mãe ali do lado para ver, para ouvir. Então, às vezes, uma autolesão dessa, tá? Estou dizendo assim, olha, eu estou aqui, estou precisando de ajuda, me socorra. Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Né? Mas o espírito não pode estar atento a tudo. Não pode realmente estar atento a tudo. Mas nós podemos estar atentos ao que se passa, pelo menos à nossa volta. Olhar o que está acontecendo à nossa volta, com os nossos sobrinhos, nossos filhos, nossos netos. Como é que estão? Como é que está o comportamento deles? O que eles estão fazendo? Vamos lá, vamos ver. Eu estou vendo ali que meu filho e a minha nora estão se desentendendo. Entra, senta, conversa, leva, bate papo com um, com o outro. Aí sim, a doutrina pode ajudar um pouco até, mostrando que os dois estão ali para se reconciliar, para se ajudar, tá? Para fazer tudo isso. Isso é que é importante. Tá? Há muitos e muitos anos atrás, tá? Eu vivenciei, embora não tenha sido diretamente comigo, tá? Mas eu vivenciei uma coisa muito interessante. Um outro grupo que eu fazia parte, faço parte até hoje, antes até mesmo de entrar para o Alta de Souza, nós tivemos um problema de um casal lá que começou a se desentender. Já tinham 15, quase 20 anos de casado e estavam a ponto de se separar. Um companheiro nosso, tá? Um dia, ele com a esposa, foram até a casa desses dois e conversaram. Eu soube agora que ele, depois de mais de 50 anos de casado, desencarnou. Olha só, uma conversa ali, tá? Mostrando que todos nós temos dificuldades dentro da nossa casa, tudo mais, mas são as arestas que nós trazemos lá de trás, do passado. Nós temos que ajudar, tá? Temos que fazer isso. Olha aí, eu colocando as minhas moedinhas dentro do meu saco para pesar lá em cima, né? Olha eu colocando isso daí. Né? E na segunda, quando ele fala principalmente do trabalho das mulheres, nós podemos ver isso, tá? O quanto, principalmente, as mulheres podem nos ajudar nisso tudo. O quanto elas podem passar, tá, de exemplo para os outros. O quanto elas podem passar da sua riqueza interior para os outros. Eu não sei falar, eu não sei conversar. Não, você pode não saber isso.
Mas, por exemplo, você deve saber um bordado, um crochê, um tricô, um ponto diferente e tudo. Passe aquilo, ensine. A maioria das casas espíritas tem oficina de costura, onde as senhoras se reúnem. Olha que riqueza é aquilo ali. Uma passando para a outra, o ponto assim, o ponto assado e tantas outras coisas mais. Tá? Lá no Meier, nós temos um Francisco de Assis também, Meier não, ali no Caxambi, né? E lá nós presenciamos uma coisa muito curiosa. Aliás, foi uma experiência muito, muito interessante para mim, porque eu fui convidado a fazer um estudo, cheguei lá, sentei à mesa junto com o dirigente, e não havia um só encarnado no salão. Tá? E ela ainda me deu um microfone. Eu falei, meu Deus, será que só tem espírito surdo aqui? Né? Porque ainda tem que falar no microfone para eles entenderem o que eu estou falando, para eles ouvirem. Aí ela disse assim, você está estranhando o microfone, mas é porque você vai irradiar para a sala de costura. Lá nós temos 20 companheiras nossas, tá? Umas estão na máquina de costura, tá? Que faz muito barulho, por isso elas estão fechadas lá, e as outras estão na costura de mão, né? Manual. Tá? Aí eu falei, então tá. E isso aí foi progredindo e tudo mais. As últimas vezes que nós estivemos lá, tá? Eles já até me conhecem, já sabem que eu adoro. Quando chega o mês de dezembro, tá? O que eles fizeram? Todas aquelas que estavam com costura de mão, né? Bordando, fazendo uma casa, fazendo uma bainha, uma coisa qualquer, manualmente, todas elas agora vão para o salão para assistir a reunião ali no salão. Só que quando chega no mês de dezembro, fica uma gracinha, que todas elas botam aquele chapeuzinho de Papai Noel. Então, a gente sabe todo mundo que está fazendo costura ali. Olha, mas fica tão bonitinho que eu adoro quando eu chego lá que eu vejo isso. Só falta sair beijando uma por uma lá, que eu acho uma maravilha isso. E elas ficam lá, e de vez em quando eu vejo que uma levanta, vai lá e pergunta para a outra. Olha que trabalho magnífico, né? Quantos de nós têm o dom culinário, né, de fazer? Eu conheci uma senhora que ela, além de ter o dom culinário, vamos dizer assim, fazia bolos, salgados e tudo para fora, ensinava isso para todo mundo, ela ainda fazia uma outra coisa muito interessante, tá? Que eu nunca tinha visto. Ela se propôs um dia na vida dela, tá? De simplesmente todas as pessoas que ficassem doentes, que precisassem tomar uma injeção, ela iria e daria a injeção. Então, não tinha hora para ela. Se batesse na casa dela 2 horas da madrugada, ela ia lá, o vidrinho de álcool, o vidrinho com algodão, aquela caixinha metálica, né? Onde se botava água e fervia a seringa e a agulha, né? Que era a esterilização daquela época, né? Pegava aquilo, esterilizava bonitinho, ia lá e dava aplicava a injeção naquele que estivesse doente, quantas vezes fosse necessário. Olha que trabalho no bem maravilhoso. Então, são coisas simples que nós podemos fazer. Né? Muita coisa simples que nós podemos fazer. Eu digo, afastar ali para junto do meio-fio aquele caco de vidro que está no meio da rua, tá? Sinalizar um buraco, endireitar uma placa, tá? São coisas mínimas. Apanhar no chão, principalmente nas lojas de departamento, aqueles cabidinhos pequenininhos, né, principalmente de roupa íntima, né, que deixam, às vezes, cair no chão, aquilo naquele piso muito fino é um tombo na certa. Tá? É um tombo na certa. E eu, como moro no segundo bairro, com a maior população de idosos do Rio de Janeiro, né, a Tijuca só perde para Copacabana, né, então a gente tem que ter um cuidado redobrado com tudo isso. Não é que eu sou novo, não, hein? Também já estou lá tomando precaução até para mim mesmo. Então, é aquela pedra dessas famigeradas pedras portuguesas que está solta, joga ela para o canto, tá? Bota num lugar em que a pessoa não pise em cima e não leve um tombo ali. A coisa que mais se vê agora aqui é pessoal de bengala, de muleta, de andador, né? Então, mostrando esse envelhecimento do nosso bairro aqui.
e escreveu ou não leu, nós estamos vendo aí. Outro dia mesmo, eu cheguei lá no clube, no Tijuca, e quando eu olho uma senhora amiga nossa, lá esparramada no chão, desacordada. Tá? Simplesmente tropeçou nela mesma, levou um tombo, bateu de cabeça, e, por sorte, como lá é um posto de vacinação, tá? da Covid, né? Os agentes de saúde imediatamente correram para ajudar, para socorrer, e, graças a Deus, não teve nada, já fez até tomografia e tudo, está tudo bem com ela, já voltou às atividades normais lá. Mas, provavelmente, alguma coisa pequenininha que estava ali no meio do caminho. Tá? Então, olha, quanta coisa pequena nós podemos fazer, quanta coisa nós podemos ensinar ao nosso semelhante, né? Quanta palavra amiga nós podemos levar para o nosso próximo. Essas são as nossas tarefas. Isso aí é o que nos compete fazer, porque, gente, nós espíritas, tá, não somos melhores do que ninguém. Tá? Somos iguais a todo mundo. Temos os nossos erros, os nossos acertos, nós temos os nossos débitos aí para resgatar e tudo. E aí ficam duas perguntas. Primeiro, será que nesta encarnação eu não estou angariando forças, angariando conhecimento, tá, para mais tarde enfrentar as minhas dificuldades maiores? Quanto mais eu trabalho no bem, mais eu me fortaleço. Lá nessa coletânea que a Federação lançou agora, mas que, na realidade, foi publicado na revista no Reformador de 1970, agora não me lembro o mês, tá? Existe uma crônica, né, de Emmanuel a respeito do versículo que diz que é melhor dar do que receber. Tá? E aí o título dessa página chama-se assim, O Assistido. E Emmanuel nos surpreende, mostrando que tudo aquilo que você faz pelo outro, o assistido é você. O assistido é você. Tá? Por quê? Quem mais sai ganhando naquilo tudo é você. Porque quando você trabalha no bem, você vai desenvolver, muitas das vezes, a paciência. Porque trabalhar no bem não é fácil, não. Trabalhar no bem é difícil. Né? Procura trabalhar, por exemplo, com idosos doentes. Olha como a maioria é ranzinza, reclama de tudo e são autoritários, prepotentes, arrogantes. Né? E você está ali para quê? Para desenvolver a paciência, desenvolver a humildade, a resignação. Olha quem está ganhando com isso? Você. Tá? Mais ainda, você está vendo o exemplo que ele está dando. Certamente, tudo aquilo que ele está passando, tá, é o quê? São a quitação, muitas das vezes, de débitos do passado ou o efeito de erros que cometeu no seu passado. Então, ele está mostrando para você, ó, olha, eu sou um exemplo, não faça o que eu fiz. Quem está ganhando? Você. Tá? E vai por aí afora. Então, a última coisa que ele diz que nós ganhamos, tá? E me acabou me esclarecendo uma outra frase de Emmanuel. Tá? Porque Emmanuel, num outro livro, ele nos diz assim, todo o bem que você faça, não, ele diz assim, o bem que você faça será o seu advogado em qualquer lugar. Eu não entendia isso, mas por que o bem que eu faço será o meu advogado em qualquer lugar? E aí ele explica que quando você trabalha no bem para uma pessoa, aquela pessoa tem um núcleo espiritual em torno dela. Tem um pai, uma mãe, um irmão, tá? Que estão ali à volta. Olha, quanto eles vão ficar felizes de ver que você está tentando tirar o ente querido dele daquela dificuldade. O quanto eles vão ficar gratos com você por aquilo que você está fazendo lá com eles. Tá?
Então, tem um momento de dificuldade, olha os seus advogados aí. Serão eles, não, mas olha só, ele lá atrás, ele fez isso, 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 isso. Tá? E aí a gente lembra até muito de quem? Daquele exemplo do filme Nosso Lar, né? Que foi exatamente aquela senhora que André Luiz fez pouco caso dela, era a única que orava por ele. Né? Ele foi ver lá e viu que tinha uma pessoa que orava sempre por ele. Tá? E aí descobriu que era ela. Por quê? Porque ela ficou tão beneficiada pelo que ele fez, que achou que não foi mais do que obrigação, tá? Mas ela ficou tão agraciada com aquilo que ela fez o quê? Tá? Orava por ele constantemente. Né? Então, foi uma grande ajuda para ele na espiritualidade. Então, quer dizer, na realidade, o Emmanuel está certo. O assistido somos nós. Quanto mais nós damos, tá? Mais nós somos assistidos com tudo isso. Né? E trabalho no bem, tá? Nós não podemos esquecer, primeiro, da oração. Tá? Se nós não podemos fazer absolutamente nada, não temos condições de sair da nossa casa e tudo, tá? Vamos fazer oração. Vamos orar por aqueles companheiros que estão em dificuldade. Né? Vamos colocar as nossas vibrações à disposição da espiritualidade para que ela possa bem utilizar aquilo com aqueles mais necessitados. Se vamos em alguma empreitada, vamos fazer uma oração antes de sair. Agrada a Deus a prece, lá na lei de adoração. A prece sempre é agradável a Deus. E é por meio dela que ele coloca ao seu lado um bom espírito para ajudá-lo. Ora, se você vai sair para trabalhar no bem, tá? Se coloque em oração para que um bom espírito possa estar ali do seu lado. E vá, não tenha medo, não tenha nada. Vamos em frente. Tá? Vamos em frente. Tem uma pergunta em O Livro dos Espíritos que eu gostaria que ela fosse um dia, tá? Inutilizada. Qual é? Quando Kardec pergunta aos espíritos: por que o mal prepondera sobre o bem? E os espíritos respondem: porque o bem é tímido. E nós vamos ser tímidos até quando? Quanto tempo nós vamos levar ainda com essa timidez? Acabou. Não há mais tempo para nós. Não há mais tempo. Nós temos que utilizar o que nos resta de existência para fazer tudo aquilo que nós pudermos fazer em prol do nosso semelhante. É isso que nós temos que fazer. Porque, gente, eu não falei lá atrás da tsunami, né, que a epidemia de gravidez, né, a quantidade de espíritos mais evoluídos daquela época que chegaram, o noticiário está aí na doutrina espírita. Né? Aí os livros do Manuel Filomeno de Miranda estão nos mostrando a quantidade enorme de espíritos muito mais evoluídos que estão chegando e que estão se preparando para reencarnar. Ora, quem somos hoje nós? Trabalhadores da última hora? Não. Já deixamos de ser trabalhadores da última hora. Hoje somos trabalhadores da primeira hora, como foram aqueles que fundaram as casas espíritas. Os trabalhadores da hora intermediária ou da última hora foram aqueles que deram solidez à casa espírita. Nós já chegamos com a obra pronta. Então, chegou a hora agora de nós ararmos o terreno para, quando esses espíritos mais evoluídos chegarem, já encontrarem um clima diferente aqui. Então, por isso é importante o trabalho no bem. Por isso é importante, né, essa vibração nossa, essa alegria de poder ajudar, de poder ensinar, de poder passar as coisas para todo mundo. Vamos fazer isso. Vamos deixar de ser tímidos. Tá? Vamos deixar de ser tímidos. Vamos fazer isso. Porque, gente, olha só. O que Paulo nos diz? Eu plantei, Apolo regou e a colheita é de Deus. Nós temos que plantar. Só. Ah, mas ele não aceita, não importa. Você já plantou. A partir do momento que você colocou alguma coisa, você já plantou. E é isso que nós precisamos, de plantar.
Olha, não podemos esquecer que parábolas dos espíritas. Para mim, a primeira, acima de tudo, a parábola do semeador. Essa é a verdadeira parábola do espírito. Segundo, a parábola do bom samaritano, que pode ser o próprio semeador. E terceiro, a parábola dos talentos. Leiam lá no livro Instantes da Vida, de Humberto de Campos, já pseudônimo de Irmão X, leiam uma página que tem lá, que é a nova visão, a nova interpretação da parábola. E é exatamente uma adaptação para a parábola dos talentos, mostrando que um ganhou riqueza, isso e aquilo, não sei o que lá, e dobrou aquilo tudo. O outro ganhou também cultura, isso e aquilo, e dobrou também. E o último ganhou a doutrina espírita, e ficou encolhido dentro de casa e devolveu a doutrina pura e imaculada como havia recebido. E aí, o que o Senhor diz para ele? Vá e vai recomeçar tudo de novo, ou seja, aquele que pouco tem, mais lhe será tirado. Ou seja, vai começar sem apoio nenhum para aprender a conquistar as benesses lá no futuro. Então, é isso que nós temos que ver. Rose, acabou meu tempo? Está encerrando. Está encerrando? Tá. Então, eu só vou deixar aí porque eu, com aquela parada, eu perdi um pouco o meu tempo aqui, né? Mas, então é isso, gente. Essas páginas que nós estamos aqui no Não Saiba a Mão Esquerda que faz a mão direita, todas elas, né, todas essas comunicações dos espíritos, elas nos mostram exatamente isso. É trabalhar, 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 trabalhar o tempo todo. E cada um é que vai encontrar o seu jeito de trabalhar. Cada um é que vai encontrar a sua forma, dentro das suas possibilidades, dentro das suas aquisições, dentro daquilo que ele já adquiriu. Mas eu não conheço nada de doutrina espírita. Não importa. O que importa é você trabalhar. Porque com um bom espírito do seu lado, como nós falamos ainda há pouco, certamente ele vai orientar você. E quando você acabar de fazer o que está fazendo, você vai parar e vai pensar assim: meu Deus, da onde eu tirei isso daí? Como é que eu fui me recordar daquele livro que eu já li há tanto tempo atrás? Como é que agora, nessa hora, eu fui recordar? É lá, os espíritos procurando nos nossos escaninhos aquilo que eu já adquiri. Então, voltando lá no início, olha aí a leitura, aproveitar o tempo disponível que nós temos para ler, para estudar, porque tudo isso vai ficar guardado. Você aparentemente pode não lembrar, mas já está registrado dentro de você. Meus queridos amigos, foi uma alegria rever a todos, foi uma alegria muito grande poder estar aí, né, todos nós unidos em torno de uma casa e de uma causa espírita, né, nos confraternizando e, certamente, entregando e irradiando para todos os mentores e tarefeiros dessa casa, né, entregando a eles toda a nossa vibração, o nosso carinho, para que eles possam utilizar com todos esses que sofrem ainda por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer que a morte não existe, por não conhecer que a vida é um eterno progresso. Que Jesus nos ilumine, guarde, guie e abençoe. Um beijo a todos. Agradecemos ao nosso irmão Sérgio pelas suas palavras, pelas suas reflexões. Nós, da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nos sentimos muito contentes, muito alegres por ouvir a sua palavra, o seu conhecimento do Evangelho, que sempre nos contagiou, e eu quero enviar através, agora, de uma forma online, o nosso abraço, nosso carinho aos companheiros do Grupo Espírita Alto de Souza do Maracanã. Leve a todos o nosso carinho, e será sempre um prazer, meu amigo querido, de tanto tempo, recebê-lo aqui mais vezes,
para conversarmos sobre esse evangelho abençoado. Um beijo no coração, meu amigo. E para encerrar aqui a nossa palestra, eu vou pedir ao nosso companheiro Jorge Guimarães para fazer a nossa prece de encerramento.